Eu não sei porque isso não estava no jogo. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. Vamos ter muitas verdades sendo reveladas aqui. Pra quem não sabe, houve uma pequenas atualizações aí de Enigma do Medo para corrigir bugs. E eles adicionaram novos documentos. Isso eu achei algo salafrário, tá bom? Mas eles adicionaram novos documentos nessa última versão que nos indicam mais sobre a história do jogo. Então, tem spoiler desse vídeo, acho que até na thumb eu já deve ter colocado algum spoiler, né? Porque a gente já se passou um tempo de Enigma do Medo, mas lógico, sempre ponderando o máximo possível pra vocês. Mas é o seguinte, né? Antes eu vou trazer só antes de mostrar todos os documentos trazidos pelo Edu aqui, vou falar do Kiri, da equipe T, que trouxe aqui algumas questões respondidas pelo Selbit lá no Discord, né? Então vamos lá. Começando aqui, o Selbit, então, ele colocou aqui o seguinte, né? Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom para vocês conseguirem ver melhor. Eu ia confirmar uma parada, mas prometi a mim mesmo que não ia confirmar ou refutar nenhuma teoria de Enigma do Medo. Mas estou adorando a conversa e com uma notinha pessoal. Esta aqui, pra mim, tecnicamente é a evidência mais importante do jogo. A galera tava discutindo sobre o final de Enigma do Medo, sobre o Enigma do Medo por si só. E aí, ele colocou isto daqui, né? Cara, eu acho que isso faz as nossas informações de que a Mia não é o Deus do Medo, e sim a Mia está sendo guiada pelo Deus do Medo, que é nós jogadores, ser praticamente respondida por essa questão aqui, né, por esse documento. Eu acho que esse documento já deveria existir, já deveria estar no jogo base. O documento diz o seguinte: apenas o Deus do Medo vai trazer ela de volta, a Mia, né? Então, a Mia não é o Deus do Medo. O Deus do Medo vai trazer a Mia. Não tem como a Mia ser o Deus do Medo em si, ok? Ela é a ferramenta do Deus do Medo para assombrar o desassombrado. Mas não parou por aí, ele falou mais o seguinte. E um comentáriozinho, pessoal. O que de fato aconteceu no outro final é uma teoria que eu já vi, que eu vi pouquíssimas vezes. Acho que li umas 2 ou 3 pessoas só acertando na mosca na conclusão do resultado do outro final. Então, dá pra se entender que o outro final é algo muito abrangente, tá, gente? Tem gente que teoriza que criou uma outra linha do tempo. Eu não acho que é uma outra linha do tempo, mas tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que falam que nada mudou necessariamente, por causa que a gente vê um diálogo dentro do jogo, e esse aqui é um diálogo que eu acho muito bom, e eu ainda vou falar um pouquinho pra vocês nos vídeos, onde fala que nada do lado de fora muda, apenas no perímetro pode mudar. Ou seja, possivelmente, talvez o Calisto tenha spawnado no mundo, se o Calisto tá vivo no outro final, ele só spawnou. Ok? Então não tem uma questão de que, tipo assim, pô, como que foi a Ordem Paranormal, então mudou tudo, a linha do tempo mudou tudo porque esses agentes experientes estavam lá e eles devem ter mudado muitas coisas. Talvez não. Talvez o Callisto agora do nada aparece, mas como que ele tinha o número do Veríssimo? Aí é narrativo. E outra possibilidade que a galera fala é que agora, desde eles nunca entraram no perímetro. Ninguém nunca entrou no perímetro, né? A Sofia morreu no parto, ela foi enterrada lá, mas como que o Veríssimo lembra do nome do Jacera e do Veríssimo, se é que... e do perímetro, se é que ele lembra. Tem algumas teorias de que, então, esses agentes sempre estiveram lá, então como que foi a vida com a Letícia ajudando os jogadores, como que foi a vida, se tudo aconteceu da mesma forma, né? Desconjuração aconteceu igual. Muita gente usa até isso como uma desculpa narrativa, entre aspas, que eu não acho que seria, porque eu acho que isso foi criado antes de acontecer, do porquê que é hoje em dia o Dante, né, que possivelmente não vai ter mais jogador, já que o Hakim saiu do Ordem Paranormal, por isso que o Dante agora não vai ser mais uma figura importante, porque ele não vai ter asistido e tal. Tem várias teorias, mas sabe que falou que 2 ou 3 pessoas acertaram. Eu que não vou ser o cara que vai tentar lutar pra saber qual é a certa. Achei curioso porque era uma das coisas que eu e o Joca tínhamos medo de ter ficado óbvio demais, então não ficou mesmo não, né? Vocês estavam com medo, mas não ficou. Talvez então seja a gente pensar na obviedade e não pensar em si, em múltiplas teorias por trás, né? Então a gente falou uma coisa. E uma curiosidade, a escolha do Jacer aconteceu no exato segundo em que ele larga o loop no chão. Depois dali, ele só estava dizendo adeus, tá? Então, isso daqui o Selbit fala desse jeito, mas ele até errou na escrita, né? Porque depois a galera falou, ele escolheu largar o loop no chão, aí a escolha que ninguém jamais conseguiria fazer. E aí, continuando, a galera fala assim, então no momento em que o Jassai escolheu, não foi o momento em que ele selecionou os sigilos de Mia? E aí ele fala, tecnicamente ali é onde a escolha começa e ela termina quando ele solta o loop.
Aí depois a galera falou, tinha entendido de que ele tinha decidido até antes dele colocar os sigilos da Mia, quando ele percebeu que o Lupe não tinha esquecido ela. Bom saber. Acho que vai de interpretação do que significa escolher, se decidir ou executar, tá? O que que eu falo que isso é aqui, tá bom? O que que eu consigo dizer, o porquê que o Selbit tá falando de largar o Lupe no chão. A partir do momento que a gente larga o Lupe no chão, nós, o jogador, não temos mais controle do Jacer. Ou seja, qual é a teoria aqui por trás do porquê que é no momento que ele larga o Lupe? Olha aí, por mais que antes a gente já não tenha controle. Quando ele pega o Lupe e leva até a Mia, a gente já não tá mais controlando ele. Mas eu diria que a teoria do Selbit, né, a explicação do Selbit, né, por isso que ele fala que inicia quando a gente coloca os sigilos, é que até aquele momento quem estava controlando o Jacer era o Deus do Medo, nós, guiando ele, mesmo que não seja as escolhas, que ele não seja mais obrigado a fazer o que o jogo manda, né, ele não segue mais o HUD, né, o Deus do Medo, as escolhas quando fala, por exemplo, que ele não pode sair do quarto e ele sai do quarto, mas somos nós, os jogadores griando. Então, mudar quem controla o Jacer não é deixar ele escolher. Mas a partir do momento que ele faz o sigilo da Mia e entra ali na realidade que a gente vê o Lupe correndo e tudo mais, né? A gente vai até onde está a Mia. Ali é o Jacer, podendo agir do jeito que ele quiser. Então ele decide pegar o Lupe, levar o Lupe e soltá-lo no chão. Ali ele já fez a escolha dele, ele já sabia que podia escolher e fazer o que ele quisesse. Então eu acho que seria esta a teoria. Mas bem interessante essa conversa. Agora voltando aos documentos, né? Nós tivemos estes documentos aqui. A marca contém tudo. Marca igual melodia igual memórias. A rachadura é a marca do desassombrado. Tocar a melodia cria uma cópia da rachadura, entre aspas, né? Uma música contém todos os acontecimentos desse lugar. Todas as suas memórias, ok? Eu não entendi a parte da cópia. Quando ele fala assim, uma cópia da rachadura, entre aspas, talvez seja uma cópia na sua mente? Talvez, a gente poderia dizer assim. E por isso que todas as memórias, né? A gente sabe que a marca é a marca do desassombrado e que ela contém todas as memórias daí. Ou seja, o Jacer, tecnicamente falando, sabe de tudo, tecnicamente. Ok? Porque ele não sabe, por exemplo, que a Mia nasceu. Então, tecnicamente falando, ele sabe de tudo. Uma música contém todos os acontecimentos do lugar. A gente sabe que a melodia ativa a marca, a melodia tem todas as rachas, todo o significado da rachadura, advém da melodia e as memórias estão dentro da rachadura. Então esse aqui foi até fácil a gente ver isso em formato de áudio sendo dito pela Letícia. Então não foi muito difícil aqui não. Aí aqui o documento reto aqui pra gente poder ver melhor. E aí vamos lá. Se uma vida começa e termina no perímetro, então a rachadura contém a sua vida inteira, o passado e o futuro. Ou seja, tecnicamente falando, a gente poderia dizer que a Mia poderia, se ela morresse ali, mas se sua vida começa e termina, se nada começa e nada termina dentro do perímetro, essa frase ficou meio estranha, tecnicamente falando. A gente poderia considerar que é o Jacer. O passado e o futuro. Só tem um jeito de trazer a Sofia de volta. A música precisa mudar antes do fim. Como reiniciar a música? Interessante, esse aqui é o Calisto falando. E isso aqui não aconteceu dentro do jogo. A Sofia não voltou. Então, ele queria mudar a música, alterar a música. Isso não aconteceu, eu diria. Mas, ok, vamos ver. Nós temos então, continuando, esta daqui, que fala o seguinte. Eu já vou puxar para outra página, que fica melhor da gente ler. Sustentando o infinito. O efeito de repetição do lodo é amplificado pela quantidade de energia. O quanto mais energia, maior a repetição. Mas não adianta apenas repetir a vida inteira do desassombrado. Se a repetição precisa acontecer antes mesmo dos pilares existirem, nós precisamos repetir o infinito. Aí complicou um pouco, mas o que seria, né? Para quem viu meus outros vídeos falando sobre. Nós temos os pilares, né? Os pilares dão a visão ao Deus do Medo. E a energia, talvez, lançada naquilo ali, nos pilares, faça o tempo criar o loop, tá? E a gente teria uma teoria de conquista. Então o loop só foi criado após a ordem chegar lá, mas a ordem, se não fosse por ela, o loop paradoxo, né? Forma mais fácil de se responder isso, infelizmente.
Aí nós temos este outro aqui, que fala assim: o motor perpétuo gera energia infinita. Alan vai resolver isso. Ativar um motor uma vez é ativar o ciclo para sempre. O motor vai existir porque já existiu antes. Então, tecnicamente falando, o motor foi construído. Se voltou no tempo, o motor vai ser construído. Algo do tipo, né? Pela energia infinita dele. Ok? Isso aqui vai dar muito pano para manga pra gente teorizar muito mais, né? Eu não vou desenvolver tudo no vídeo de hoje, porque a gente tá só mostrando aqui pra vocês, né? Vamos lá. A criação dos pilares. Tudo já estava aqui para que a profecia fosse completa. O perímetro só existe porque o ciclo sempre existiu. Isso aqui é interessante, né? Como ele fala, o ciclo sempre existiu, mas a gente vai criar o ciclo, então esse ciclo já tinha sido criado antes da gente criar, porque ele sempre existiu. Paradoxo de novo, tá bom? Mas, legal, a gente vê um pouco mais sobre a citação dos pilares, que ele tem muito mais utilidade sobre isso. Muita gente já tinha me citado que os pilares tinham a funcionalidade de fazer o tempo ficar se repetindo no loop aqui. E agora a gente deu uma afirmação maior sobre isso, né? Os pilares energizados fazem o loop acontecer. A gente voltar no tempo, mesmo que eles voltem para antes dos pilares acontecerem, os pilares são criados de novo e ele volta no tempo de novo e tudo mais. Não existe escolha. 1. Os cristais são posicionados em moldes dentro do lodo. Cada pilar contém um enorme cristal olho no núcleo de sua estrutura, que ao ser ativado inicia o ciclo de repetição do tempo. Então a gente volta no tempo a partir da ativação destes cristais. 2. A marca é aplicada nos pilares. Nem o lodo, nem os cristais são capazes de armazenar informação para ser repetida. A melodia do medo é tocada para que as memórias do desassombrado, deixa eu mudar para outra página, fica melhor, sejam aplicadas nos pilares, repetindo sua vida pelo infinito. Então, a vida do Jacer é repetida dentro do ciclo quando a gente joga o Jacer, porque os pilares estão ativos com a marca dele sendo contida, e se a marca tem todas as memórias, então a gente revive tudo, todas as memórias ali dentro. 3. Os pilares são posicionados e conectados ao motor perpétuo. O lodo petrificado se torna indestrutíveis. Os cristais internos são ativados, conectando todos os pilares que cercam o perímetro em uma mesma rede elétrica. Apenas o Deus do Medo pode trazer o outro final. Tudo dentro da área é afetado e as memórias da marca se repetem. O infinito se torna real. Ok, então praticamente esse loop eterno. Vamos para a próxima. Fala o seguinte: o início é o fim. A última memória transborda quando a nova vida é repetida. Não, peraí, que eu li isso errado aqui. Ó, vamos lá, isso aqui é muito, muito legal. Repetindo, né? A última memória transborda quando a nova vida é repetida. Não sei o que isso significa, mas talvez seria a morte do Jacer, né? E aí ela repete. O nascimento do desassombrado traz a visão como um eco do fim do ciclo. A visão é uma lembrança do ciclo anterior, não uma previsão. Ou seja, gente, todas as visões das pessoas não eram eles vendo o futuro, era eles vendo o passado. Isso é muito louco, porque significa então, talvez, aí a gente cai em teorizar como que isso aconteceu, mas já que é um paradoxo, né? O Theo, né, vou dar um exemplo do Theo e do Rossi, por exemplo. O Rossi só briga com o Theo porque o Theo sabe que o Rossi vai morrer para ele mesmo, né, pro Theo. E aí o Theo, no momento de desespero, atira no Rossi. Isso sempre aconteceu. E o Theo de agora só sabe disso porque teve a visão do passado. Porém, não temos como voltar no primeiro Theo. Como que o primeiro Theo matou o Rossi? Porque ele já sabia do que aconteceu antes. Só que como que ele sabia do que aconteceu antes e ainda não aconteceu? Paradoxo de novo, né? Um paradoxo absoluto esse jogo. Em certas partes eu até fico um pouco puto por isso, porque a resposta de tudo no final das contas acaba acontecendo paradoxo. Mas talvez tenha uma grande explicação no final pra isso tudo, e que não se resume a falar é um paradoxo. A visão não é clara, mas todos sabem o que é real. Todos enxergamos exatamente o que precisamos ter enxergados para concluir nossa função. Então,
Vamos lá pro próximo. Letícia tocando a melodia pela primeira vez na coluna. O que causou a nossa visão? Alan ativando a morte, por quê? Alan ativando o... Ah, não. Alan ativando o olho na caverna. A morte de Sofia. Por que o Veríssimo fugiu? Porque tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? Isso daqui eu já tinha falado pra vocês, né? A Letícia toca ao mesmo tempo que o Alan ativa o olho, que a Sofia morre e o Veríssimo foge logo depois. E aí a visão é causada por causa do nascimento do Desassombrado na nossa teoria. Porém, eu já vi muita gente teorizando que a visão só apareceu pra todo mundo por causa da ativação do olho, tá? Mas isso aí é teorias, né? E eu estou mais que a Mia nascer trouxe a visão para todo mundo, né? O fim é o início. E aí a gente tem o último, que é aquele lá que eu já mostrei. Apenas o Deus do Medo vai trazer ela de volta. Então Calisto já tinha matado a Charada, porque essas cartas aqui são escritas pelo Calisto, né? Ele matou a Charada de que a Mia iria voltar. Apenas eu posso fazer isso. E aí eu acho que é o Calisto sendo uma das peças principais, uma chave para isso tudo. Então, a gente tem todos esses textos, criam mais dúvidas, outros dão mais respostas, mas bem interessante, eu acho que, lógico, o maior texto, mais importante de todos, é apenas o Deus do Medo vai trazer ela de volta, deixando mais forte a teoria de que nós, jogadores, somos o Deus do Medo, controlando a Mia, que é uma ferramenta para isso tudo, né? A Mia não é digamos assim, uma pessoa especial, ela é mais uma ferramenta especial para nós, né? Então, é isso, vamos ficando por aqui, mais teorias se surgem, mais dúvidas, coloquem suas dúvidas, coloquem suas teorias, expliquem o que eu não consegui explicar e debatam bastante sobre. Mas lembrando, é claro que eu tenho o meu Magi, o meu RPG de mesa que eu estou desenvolvendo e vou ser muito grato se você clicar aí no link da descrição e se inscrever na beta que chegará em janeiro de 2025. Já temos 72 pessoas inscritas, eu quero bater as 100 pessoas. Então, não bater nas 100 pessoas, bater o número de 100 pessoas, né? E por R$5 mensais vocês podem assinar aqui o catarse.me/OST e receber 2 músicas semanais do Média DNX, que é uma pessoa que tá tendo um trabalho excelente. Então aproveitem, vamos lá, e é isso. Aqui com o Lucas Evolucionador e fui.